começando mais uma edição do Hoje Tem Conversa. Hoje a conversa vai ser muito especial. Ó, eu tenho que confessar. Eu entrei na sua fala, né? Mas assim, perdão aos outros convidados que a gente já teve aqui, eu acho que esse é o bate-papo que eu tô mais animada. Por que será? É um assunto que eu gosto muito. É viu? mesmo? Maconha? Gosto muito de maconha. Pô, então é isso. Não fumo, mas poderia. Você é fã da maconha. Eu sou fã Você da sabe que eu maconha. também sou fã da maconha. É uma coisa natural que muda a vida de muita gente, viu? Muita. E a gente tem visto aí os resultados incríveis e a gente quer falar e compartilhar com você que acompanha o nosso Hoje Tem Conversa, que tem o apoio da Viva Melhor Colchões e Estofados, da Ventilador em Casa, da Oral Sim Implantes, do Esmeralda Shopping, do Colégio Água Viva e dos Planos Prever, planos pensados em você. Então, gente, vamos conversar aqui com a Associação Maria Flor, agradecer a presença da Fernanda, vamos da falar Cláudia. mais tranquilo agora? Calmo, né? E aí, galera? Obrigada, meninas, por terem topado aqui conversar com a gente. A gente que agradece. Nós agradecemos aqui, né? O convite, né? E abordar um assunto que deve chegar a todos. Exatamente. Então, eu queria começar assim, o bate-papo perguntando como que surgiu, né? Que eu já li lá no site de vocês, mas eu queria que vocês falassem um pouquinho como que a Maria Flor começou. A Maria Flor, ela começou do amor e da dor. Né? Eu sempre volto a falar isso porque eu vivi a dor. E muito intensa, né? Quem conhece a minha história, eu não posso ficar falando muito, senão eu choro. Mas, assim, era uma dor constante, desde quando o Matheus tinha 39 dias de vida, quando eu descubro que ele tem crises convulsivas todos os dias. Né? Ele tem síndrome de West, epilepsia de difícil controle, é uma criança 100% dependente, não anda, não fala, é cadeirante, e que tinha tudo para ter uma vida curta. E eu, obviamente, como uma mãe, lutei não só pelos direitos dele, mas pela qualidade de vida. E buscar qualidade de vida nesse nosso mundo, e principalmente lá atrás, quando não tínhamos tantos meios de comunicação, ele é muito difícil. Mas eu fui atrás. E nesse processo todo de ir atrás, eu busquei tudo que eu podia. Ele fez 2 lobectomias, ele tirou mais de 25% de massa encefálica, sem resultado satisfatório. O Matheus, ele era um pano, né? Ele não tinha tantas reações, ele melhorava épocas e não, e ele chegou a ter mais de 80 crises convulsivas por dia. Busquei a cannabis, né? Até então chamava-se canabidiol, por conta de vir importado e por conta de ser um dos fitocannabinoides da planta. Né? Depois a Fer vai explicar que a planta ela é um todo muito maior. Ela tem o canabidiol, sim, mas ela tem outros fitocannabinoides e que fazem a diferença na vida de muitas pessoas. E nessa busca incessante de qualidade de vida para o mar e toda a busca de medicações, insumos, etc., eu ia muito para as mídias, né? Jornais, de TV, de papel. Então, sempre fiz esse movimento. E aquele momento era de muita dor, porque o óleo estava faltando para ele, não vinha, não chegava para ele, mesmo sendo decretado, né? Da gente chegar a pedir mesmo, na época, até prisão de governador, de secretário da saúde. E a Fernanda, neste momento, de ver o desespero de uma mãe que vivia na dor constante, no amor dela de não me conhecer, dela e do Márcio, de não me conhecerem, colocar a liberdade deles em risco, ela e ele, sem pensar nas consequências, vieram até mim, né? Conseguiram me achar e a gente conversar. E ela falou, eu sei fazer. Mas o eu sei fazer não era simplesmente pelo fato de conhecer a planta. Ela tem toda uma história de salvar o filho dela também, de uma patologia cardíaca, a qual ele necessitava desse óleo, e ela teve que aprender a fazer fora do Brasil. Porque até então, há mais de 20 anos atrás, o Nicolas hoje tem 23. Então, há 22 anos atrás, a Fernanda teve que descobrir na cannabis, na maconha, que aquilo poderia ajudar. Hoje, se você ouvir de pessoas, a grande maioria das pessoas, principalmente povos indígenas, né, de outras culturas, ela é a santa cannabis, mas ela é a santa cannabis e não é à toa. E não é porque eu estou vivendo isso.
né? Eu nunca tive, a minha família nunca teve esse preconceito com relação à planta. Então, nesse momento de dor, onde uma família se coloca à disposição de outra, né, para viver esse momento, foi ali blindado, né? A Santa Cannabis, ela blindou essas duas famílias, a minha de receber o ato de amor da família da Fernanda, né? E depois, em outro momento, quando ela vive a dor intensa, porque ela vai salvar a vida de outras pessoas fora da nossa região, na verdade no Acre, e ela vive a dor de ter sido presa, ela e o Márcio, né? Que depois também nós vamos relatar. E nesse amor inconstante e constante, a minha família também não abandonou ela, né? Nós vivemos esse laço de estarmos sempre juntas. Independente de tudo isso, a gente sabe que tudo isso vem da planta, né? Todo esse amor envolvido, todo esse projeto que foi construído, que hoje é a Associação Canábica Maria Flor, que tem mais de 8.000 pacientes, que tem aproximadamente 50 colaboradores, entre entusiastas, pessoas que seguem, pessoas que têm o amor à causa, né? Então, hoje a associação ela gira em torno desse amor e da dor, porque hoje a associação ela vê a dor do próximo e o que ela quer mais fazer é ajudar, né? Ajude sem ver a quem, né? É hoje o que a associação faz daquilo que veio do que a família da Fernanda fez com a minha família. Então, na verdade, a gente só está seguindo um legado daquilo que a planta colocou nas nossas vidas. Então, nasce assim, da dor e do amor. Tem tanta coisa para falar, para perguntar aqui, mas peraí, para eu não perder o fio da meada, então. Então conta aí agora, Fernanda, o seguinte. Então, a Cláudia acabou de dizer que você foi lá, procurou ela, porque você teve que descobrir isso também, porque você tinha um problema com seu filho. Conta isso. Meu filho hoje tem 23 e eu fui morar nos Estados Unidos quando ele tinha 1 ano. Lá a gente descobriu um problema, que ele tem taquicardia supraventricular. Uma célula extra que dá o comando para o coração bater também. Então, ele já está batendo, ele duplica. Mais ou menos seria isso. Né? Falando a grosso modo. Sim. Mas ele tinha episódios também, muitos episódios no dia, que o coração vinha e batia muito com uma frequência maior. E hoje a gente sabe que ele é autista de alta performance, ou eu falo isso, ele até concorda comigo agora, mas ele é assim, extremamente sensível, extremamente inteligente. Mas na época pequenininho a gente ainda não sabia, e se ele tinha uma febre, qualquer coisa que essa criança tinha, ele convulsionava também. Totalmente diferente do Matheus, ele não tinha convulsões frequentes, mas ele tinha convulsões eventualmente. Só que se ele tivesse o episódio da convulsão junto com o episódio da taquicardia supraventricular, poderia vir a óbito. Então, quando a gente acusou isso, essas convulsões, a gente começou a buscar muito, né, o que seria. E eu tinha acabado de me mudar para os Estados Unidos, a trabalho, eu bem jovem eu arrumei um trabalho lá, eu sou formada em hotelaria e fui trabalhar para lá. E aí, como que eu ia fazer com uma criança de 1 ano? Bom, nesse momento tinha um médico brasileiro, inclusive, que estava tendo uma pesquisa no Chicago Children's Hospital. E lá eles estavam fazendo aqueles projetos americanos que você se inscreve, vamos participar. E aí a gente constatou que com 9 segundos parava a convulsão dele. Usando? Isso. Então, naquele momento a gente falou, bom, vou fazer parte do estudo, a gente aprendeu a fazer por vídeos do Canadá, na época, aqui no Canadá, já, enfim. E aí, o que aconteceu? Eu saí do país, jovem na época, com uma criança pequena. Como que eu ia falar para minha mãe que, além dele ter um problema cardíaco, ele ainda ia dar maconha? Então, eu estudei. Preciso provar isso cientificamente. Eu comecei a me aprofundar um pouco mais, até para eu ter coragem, porque eu gosto de maconha também. Mas outra questão, eu estava utilizando a maconha como tal. Então, naquele momento, eu estudei. Eu adoro estudar, né? Assim, eu falei que eu nunca mais quero fazer faculdade ou nenhum curso, porque daí eu bitolo. Mas eu gosto muito de observar, de prestar atenção. E aí, então, eu comecei a estudar muito no assunto. E aí, fui descobrindo os métodos de extração, como fazer, como não fazer. Maconha era ilegal também nos Estados Unidos, mas não. O processo já, você vê, há 20 anos atrás, eles já estavam estudando, era legal os estudos. E aí, o Nicolas acabou fazendo uma cirurgia. O Nicolas não fez mais uso de cannabis, mas eu fiquei com o conhecimento. E quando eu cheguei aqui, aí eu vi no jornal e comecei a ver, falei, poxa vida, né? Eu posso ajudar, vamos... E aí já surgiu também antes... Você já viu a Cláudia nas redes sociais? Não era em rede social, né? A gente, na verdade, tinha jornal. Uma amiga da Cláudia em comum,
e também tinha tido uma filha especial, e ela era assistente da minha dentista. E ela comentou da Cláudia, e aí o meu pai viu no jornal. E no mesmo dia, meu pai estava esperando do lado de fora do dentista. Quando eu saí, ele estava lá com o jornal. Falou, olha aqui. Então eu falo que ele nunca imaginava estar nisso, mas enfim, ele fez parte lá no início. Então ali eu fiquei um pouco assim, falei, como que eu vou procurar, né? Vou falar que eu sei plantar e tal. E a gente não tinha plantação até então, né? Na verdade. Porque assim, aqui era plantar e ser preso, né? Exato. E aí eu falei, bom... Fui na Cláudia, procurei, falei, sei fazer. A doida também, sei lá como que ela confiou em mim naquele instante. Cara, hoje ela né? sabe que eu sei. O desespero. De uma mãe. Mas entre não ter e poder fazer... E aí a gente também, né, como ela falou, na época era só o canabidiol, e o Matheus tomava canabidiol. Eu falei, as plantas aqui eram ricas em THC. É um outro fitocannabinoide, né, que se usa para fumar. Então eu até teria acesso a uma semente ou outra, mas... Na época eu falei, Cláudia, a gente não pode entrar com remédio também totalmente fora do que ele toma, que eu não tenho nem ideia como que eu vou fazer dosagem e tudo. Aí naquele momento eu falei, bom, eu vou pro Chile comprar a semente das plantas melhores assim e tal. E a minha cunhada nesse intervalo teve câncer. E aí eu falei, gente, dá pra tudo. Convenci minha família. E melhor convencer a minha avó para ir pro Chile com a gente, né? Porque a gente tinha que comprar semente. Que loucura, cara! Isso, comprar semente de maconha no Chile. A semente... E trazer de volta, né? Com a avó. A semente que fosse das espécies específicas para o uso medicinal da patologia que o Matheus estava usando. Mas já, isso mudaria se você fosse pega com isso? A semente não, porque a semente não tem THC. Tá, mas, em todo caso, colocaria a perder tudo que a gente estava fazendo. A gente não tinha dinheiro, né? Inclusive, assim, uma das minhas acusações da polícia, eles acharam essas anotações. E a Cláudia e eu fomos testemunhar um dia, e ela foi minha testemunha, e a juíza pergunta, mas tinha anotações dela? E a Cláudia falou, eu também tinha muitas anotações no meu caderno, porque era isso, a gente não tinha dinheiro, então a gente calculava quanto que ia comprar, quanto que a gente vai gastar, a gente tinha que... Não era dinheiro de tráfico, era dinheiro para comprar... Para poder plantar, quanto nós vamos filho. gastar, a gente tem que ir pro Chile, é um monte de coisa envolvida, era sobre isso, a gente não tinha dinheiro, eu estava ajudando a Cláudia, eu também não tinha dinheiro, enfim, então foi toda uma logística pra gente ir pro Chile, buscar essas primeiras sementes. Aí a avó foi, eu falei, vó, a avó adorava viajar. Na verdade, a avó, se você falasse, eu vou pro Chile, se ela tivesse dinheiro, ela pagaria e iria. Ela falou, eu vou pro Chile. Eu trago a semente na minha mala, que é melhor. Eu falei, então vamos. Acima de qualquer suspeita. A vovó com a semente. E fomos pro Chile, eu, meu esposo e a avó. Gente, tá muito frio aqui pra vocês? Não, tá tudo bem. A gente passou, acho que 2 dias no Chile, eu não sei, foi bem... A gente foi comprar semente, foi isso. E aí a gente trouxe as sementes necessárias e... Na volta ainda, a minha avó trouxe um limão, trazendo de um país para o outro. Então, eles pararam a mala dela. Falavam, querendo nas pelotas. Ai, meu Deus, eu falei, pelota na sua mala. Era o limão, graças a Deus, as sementes. Eles revistaram tudo cheio de semente de maconha. E nós passou a semente, mas queria um limão. Enfim, deu tudo certo. Essas sementes chegaram, a gente plantou. Fez o óleo da minha cunhada, do Matheus e desse paciente que a gente acabou, na hora que foi levar, foi preso. Lembrando que a genética era uma genética rápida. Quem foi preso nessa? Eu e meu esposo fomos presos com os frascos de óleo que a gente estava levando para esse senhor. Lá pro Acre. Pro Acre, E, incrivelmente, os frascos do senhor foram seguros pela polícia, eles pesaram, acusaram a gente de 790 gramas de maconha líquida, mesmo que eles pesaram no vidro. O remédio, ele é, assim, 3%, o resto era azeite, enfim. Né? Mas, enfim, era o que aconteceu. E aí, depois disso, o remédio que eu tinha deixado para a Cláudia, porque daí a gente não tinha... Aí, na verdade, a gente já tinha tirado as plantas, a gente plantou, fez e tirou as plantas. Mas a gente não podia mais plantar, a gente estava preso, todo mundo atrás da gente, aquela confusão. A polícia invadiu minha casa 2 vezes nesse contexto. Então, tudo que eu deixei de remédio para o Matheus... Olha que loucura, porque aí, quando eu fui viajar, na verdade, a gente já estava juntando a documentação para entrar com o HC. E naquela época a gente não sabia como fazer, né? E entramos com o HC. Então eu fui presa dia 28 de dezembro. Eu fui solta dia 3 de janeiro. Meu esposo ficou preso e eu fui solta e vim para casa. E o HC da Cláudia sai no dia... Acho que 19 de janeiro ou 19 de fevereiro. Assim, Você também foi presa? Não. A Cláudia... O meu HC, ele saiu muito rápido. Ela entrou com a documentação para o HC do Matheus para eu cuidar das plantas do Matheus, porque ela não sabia fazer o remédio e tal. Então, nesse momento, eu venho presa por 6 frascos de óleo, mas aí a mesma Polícia Federal que me prendeu
Me deixou presa num endereço onde ela também me deu a liberação para plantar 240 plantas de maconha. Foi uma loucura. Todo o contexto foi fora do contexto. Porque daí né? a avó e o vô também tiveram Porque HC. Quando você planta, o HC é o quê? O HC. O habeas corpus, Habeas que te corpus. dá a liberação Preventivo para você Para você plantar. É que você está falando HC, você falou assim, mas Isso, habeas corpus, perdão. eu pensei que fosse só para sair da prisão. Não. Ela entrou te com garantir- HC para o plantio de cannabis do Matheus. A minha prisão ali, entrei com 1000 HC, não soltaram a gente por nada, não adiantou nada. Mas eu fui presa na residência, aí depois de 3, 4 meses, a gente já tirou o habeas corpus da minha avó, do meu Mas aí está avô. muito relacionado à questão E- do peso também, que você falou, do vidro. A questão deles não entenderem que Porque a aquilo era quantidade- remédio, não era Era maconha. conhecimento. Né? Sim. Não a gente ali estava falando, não que o remédio não seja maconha, também Sim, é, mas sim. quero dizer, não era. Não tinha esse fim, né? E a Não era quantidade de tráfico, maconha em simples si assim. era menor do que, não é 790 gramas de maconha, é uma coisa, 790 gramas quando você mede um frasco de vidro, só Eles o frasco pesaram. já Era pesa como muito. pegar esse copo e falar assim, que o peso dele não É é a só água. da água. É da água, mas Mas eu é vou o pesar todo, o é. copo. Todo. Mas, enfim, Foi isso. nesse momento, a gente já tinha a ideia da associação. Antes da gente ir preso, tudo, a gente já fez reuniões, porque quando a gente também dá o óleo pro Matheus, e o Matheus, quando ele usa o importado, ele tem 80, ele desce para 40 convulsões com canabidiol puro, só o CBD. Com o que vocês fizeram. O Não, importado. com o importado. Era esse, a Cláudia conseguia, a luta dela era 50% para reduzir. 50%. Com canabidiol importado. Quando a gente fez o óleo e entrou com um óleo que a gente juntas chegamos à conclusão que seria aquela dosagem, Semente chilena que a avó trouxe e tal. Aí... Não, mas exatamente, a semente chilena tinha tudo a ver, porque ele vinha numa proporção já parecido com o óleo dele, mas eu falei, olha, pelo conhecimento que eu tenho, a gente precisa entrar com um pouco de THC, senão não vai baixar a crise. A gente já tinha essa O conversa. THC é uma outra É um propriedade. outro fitocannabinoide que Tá. também é presente na cannabis. Que é o vilão da história, que é o psicoativo e as pessoas têm medo. Mas ele é de extrema importância. Ele é um neuroprotetor, enfim. Aí eu falei, Cláudia, bom, fizemos o remédio, rezamos. O Matheus sorriu quando ele foi tomar a primeira vez, inclusive pra gente. Eu falei, acho que estamos no caminho certo. Eu fiquei até com dor de barriga. Tenho que confessar, de tão nervosa, porque uma coisa é você ter um remédio que vem de fora, que a dosagem ainda não vinha tão correta ali, porque as mães mediam numa seringa, era uma coisa Uma fora do régua. contexto, vinha com uma régua para medir, eu não Eu tenho sabia um qual era o vídeo. veículo Louco, né? exato, enfim, era fora daquele que eu tinha aprendido lá com meu filho naturalzão, que eu tinha, enfim, aí entramos com o remédio, em 3 dias o Matheus zerou as convulsões. Zerou. 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 Eu liguei pra 80%. Fernanda, eu falei pra ela, você não vai acreditar. Sumiram as crises do Que Matheus. sensacional. Então, assim, O Matheus voltou a rir, o Matheus começou a dar gargalhada, o Matheus começou a buscar objetos, o Matheus começou a imunidade dele, o Matheus vivia semana assim, outra O também Matheus no está com hospital. quantos anos hoje? 16, acabou de 16 fazer. anos. Ele vivia no hospital. O Matheus não sabe, desde quando ele começou a utilizar o óleo que foi feito pela Fernanda Que ano e foi pelo isso? Márcio, em 2018. 2018. Final de 2018. Quando ela fez esse óleo, para você ter uma ideia, o Matheus nunca mais foi internado. E até então, Nossa, o Matheus verdade, era né? recorrência em hospital. Enfermeiros conheciam gente, ele, acho que nenhum médicos. médico acreditava que o Matheus chegaria na idade que ele tá, É. e do jeito que ele tá, né? Não, E e aí, aí, será que não dá só- pra gente pensar também no que isso significa de valor para a família, que deixa a questão do sofrimento, questão econômica para o Estado, porque quanto custa esse paciente também num hospital? Sim. Tem uma série Não, de se a fatores, gente for né? falar só o acesso ao óleo, é só a pontinha ali, porque o resto todo, imagina, o Matheus não toma outra medicação Pois é. praticamente, não tem, Eu consigo trabalhar, eu consigo viajar. não é? Tá Consegue aqui viver, hoje, né, por Cláudia? exemplo. Consegue Sim. viver. Eu consigo viajar, o que eu digo é viajar sem o Matheus. Sim. Por exemplo, eu não podia deixar ele. Sabendo mesmo que ele vai ter, que exatamente. fosse 10, vai 15. pro hospital, Como como que eu você vou deixa deixar? um filho? É. Não tem Não como. tem como. Nós fomos fazer aí uma viagem que era com outras associações durante 7 dias. A pequena foi junto, mas eu consegui ir. Eu consegui ir para São Paulo na Expo Cannabis trabalhar, né? Então isso me deu vida, né? Aquilo que eu tinha, porque eu vivia 100% para o Matheus. Eu vivia para o Matheus, né? Aliás, por Matheus, né? Literalmente. E hoje eu consigo viver para mim também. Eu vivo para eles, né? Mas eu consigo viver para mim. O que tem um grande diferencial é uma coisa que eu vou colocar de uma mãe que tem um filho autista.
e que nós recebemos uma mensagem, um áudio dela, ela tem uma deficiência visual que está iniciando, e ela fala assim, há tantos anos, há 20 anos, eu não conseguia ir numa padaria comprar um pão, porque eu não tinha qualidade de vida para o meu filho, para eu poder fazer isso, porque ele destruía a casa, porque ele batia, e agora eu consigo sair. Tanto que a gratidão dela foi tão grande que ela veio nos visitar. Ela conseguiu deixar o filho com o marido lá em São Paulo e veio nos visitar. Então, não tem gratidão maior quando um paciente ele entra em contato hoje com a gente e relata também. Porque aquilo que eu relato hoje, da qualidade que nos deu de vida, não só qualidade de vida, mas de vida, é o relato de milhares de pacientes, né? Seja qual for a patologia, câncer, Alzheimer, Parkinson, catarata. Pessoas que tiveram catarata, tiveram regressão de catarata, glaucoma, entre tantas outras patologias. A gente cada vez descobre uma coisa e uma fica coisa falando, nova, nossa. sim. E a cannabis, como a gente tem um sistema, né? A gente tem um sistema endocannabinoide. Então, a gente tem receptores pelo nosso corpo inteiro. É muito importante. Às vezes você toma para uma coisa e acaba modulando e regulando a sua insônia. Então, ela ajuda num contexto todo. E é isso que a gente vem percebendo, né? Que não tem, é um vasto campo que a gente está só dando o primeiro passinho. Mas os relatos que voltam para a gente são muito emocionantes. Vale a pena mesmo. E eu tive a oportunidade de conhecer o espaço de vocês, que não é só sobre o óleo, né? Associação. Tem uma série de coisas que vocês fazem e atuam lá dentro. Vocês puderem falar um pouquinho para quem não conhece? Olha, a gente acredita a cannabis como um tratamento integrativo. Então, ela é o início de uma mudança quase de frequência, assim. Quem busca pelo tratamento com a cannabis, quando já não é, assim, última opção, que a gente deseja que busque no início, né? A pessoa, ela tem que entender o entendimento da saúde no outro contexto. Então, não é só o acesso ao óleo. A gente leva informação, a gente recebe e a gente tem o Clube do Paciente, onde a gente trata tanto, não só nossos pacientes, como a comunidade, com atividades. Então, a gente tem o dia do grupo dos idosos, que os idosos vão passar um dia com atividades ocupacionais, onde eles fazem pintura, eles têm, enfim, uma infinidade de atividades, assim como o dia que a gente recebe as crianças que passam o dia. A gente tem fisioterapia, psicologia e ecoterapia. Então, hoje a gente ainda não está conseguindo atender a demanda toda, porque não dá, mas a gente tem... A gente tem umas imagens aí, desse projeto? Vamos colocar na tela e vamos pedir para o Elton colocar para a gente. As imagens são da Eco. A gente hoje atende 16 crianças de forma gratuita aqui em Marília, na ecoterapia. E a ideia é que ano que vem a gente abra mais dias para que a gente possa estar atendendo. Então, as crianças o trabalho da ecoterapia ele é sempre acompanhado por uma psicóloga, a equitadora e mais a fisioterapeuta. Então, a gente precisa de sempre três profissionais para acompanhar e a gente recebe tanto crianças quanto adultos, não são só crianças na ecoterapia. E a ecoterapia é gratuita, mas a gente está, assim, num projeto agora de expansão para poder fazer uma pista coberta. A gente está com esse problema porque dia de chuva, por exemplo, eles não podem ir. E quando não está chuva, está muito quente. Então, os horários, por exemplo, das 11 da manhã... Eu não consigo pôr uma criança autista ali, é muito calor. Então, agora, o ano que vem, a gente pretende aumentar essa pista, fazer a cobertura para que a gente possa receber mais crianças. Então, a gente não está expandindo ainda porque a gente quer fazer essa transição. E vale ressaltar também que todos os animais que a gente tem são resgatados. A gente resgatou todos os animais, a não ser a morena, essa que está aparecendo aí foi um xodó que a gente apareceu e comprou para as crianças, mas todos os outros são resgatados. Então, a gente fotografa eles na rua, em estado, assim, deplorável, traz para lá. E nisso a gente tem jega, tem pônei que eu achei na rodovia. Tem cavalinho, cavalão. Tem. E é muito bacana também, porque as crianças chegam e se eu for pôr direto em contato com o cavalo grande, muitas não vão. Então, existe um trabalho com cachorro, depois ela vai pro pônei. Mas tem uma galera que dá uma mansada nesses bichos, assim, Essa sou eu adoro cavalo. Aliás, ela ama bicho. Eu gosto de bicho. E eu moro lá, né? O Clube do Paciente fica onde do lado da minha residência. Então, o cavalo era um projeto meu. E aí, a gente vai adequando, tentando lembrar daquele seriado que tem uma passadora de cavalos. Gente, o cavalo, ele é o animal que tem a frequência cerebral mais próxima do humano. É sensacional. Eles percebem as crianças. É inacreditável.
O que a gente tem que ter uma rotina de amor, assim. Então, não é que eu treino, é que a gente tem uma rotina de convivência com eles confiam e aí eles trabalham com as crianças. Gente, ela tem macaco que vai atrás dela, é da mata. Macaco É macaco eu tenho, não. É macaco solto da natureza e que se ela chama, eles vem. vêm próximos. Você tem uma relação próxima mesmo. Eu gosto dos bichos. O animal, ele sente, né? Ele sente o ser humano que gosta, aquele que não tem medo, né? Ele sente. E se você... Nossa, os cavalos, assim, eles às vezes estão agitados. As crianças chegam perto e se a criança está agitada, ele acalma na hora. É muito legal de ver. Ó, deixa eu registrar Então, aqui, tem uma galera acompanhando aqui, agradecer o pessoal acompanhando a gente aí. Já aproveita, você que é a primeira vez que está aqui, está acompanhando aí esse podcast, a gente falando aqui da Maria Flor, o que você faz? Já se inscreve aí, já aí, deixa um acompanhar. like aí, né, no nosso podcast. A Daniela Patrocínio, orgulho de fazer parte dessa família, Associação Canábica Maria Flor. Renata Peixoto, Deus abençoe meninas, trabalho maravilhoso, não espere precisar para apoiar. É isso mesmo, bem legal. Boa fala. Rosana Peixoto, parabéns Maria Flor. Cadê? Deixa eu ver aqui. Cannabis medicinal salva vidas. Cássia Tozin, trabalho lindo, orgulho. Legal. Renata, Roseli Romão, sensacional. A cannabis é solução. Karen Ramos, Juliana Silva, vocês estão acompanhando, obrigado, gente. Karen Ramos, uhul, orgulho. Maconha cura a vida, Marias. Muito bom. Tereza Numerato, parabéns pelo trabalho. Enfim, daqui a pouco a gente fala mais. Obrigado aí, gente. E o que eu acho legal também, que essa mostra, né, a associação, que não é só sobre medicamento, né? É sobre saúde de forma geral, né? Sobre qualidade de vida. Eu acho que uma coisa muito importante que a gente está mostrando, né? Eu estava até conversando com vocês um pouquinho antes. Existem várias associações no país já, algumas maiores, outras menores. Uma dificuldade muito grande da legalização, mas hoje as associações já atendem 100 mil pacientes no país. 100 mil pacientes. 100 mil pacientes. E aí, quando a gente fala em números, né, eu não posso deixar de dizer que hoje, por exemplo, os associados da Maria Flor, eles têm acesso ao óleo entre 150 e 350 reais. Enquanto que na farmácia esse óleo é vendido de 1.000 até 3.000 reais. E quanto é o... Na associação, de 150 a 350. Sim. Isso depende da miligramagem, da dosagem, do espécie, enfim. Mas, lembrando que tem dos animais também, né? Nós temos também a linha VET, né? A gente Eu atende... ia fazer essa pergunta, se pode ser usado para outras espécies. Eu explico para vocês. Pô, você acha que o macaco vem como? Exato. Não, sabe por quê? Não, Mas sabe por quê? Da onde surgiu? Brincadeira, não podia perder a piada. né? Da onde surgiu essa minha dúvida? Eu tenho um cachorro resgatado, né? E minha irmã resgatamos da rua. Ele já tá com a gente há 10 anos. Mas assim, a gente percebe que conforme ele vai envelhecendo, ele tá ficando mais ansioso. Chuva, tem coisas assim que despertam esse gatilho da ansiedade. Eu falei, gente, não, é super será que legal. não dá Para comportamento de animal ansioso, a gente usa muito. Mas eu vou voltar para não perder o fio, Claro, assim, claro. E depois a gente volta. Que nesse contexto, né, se você perceber, hoje a Maria Flor, a gente tem cerca de 30% dos nossos pacientes são hipossuficientes. A gente doa a medicação. Quando eu dou a medicação para um paciente, eu estou doando a medicação para o resto da vida dele, que é um fitoterápico, e a pessoa toma, ela parou de tomar, o efeito vai passar, então ela precisa tomar. Eu tô abrindo um tratamento... É vitalício, né? É longo, não é que eu estou fazendo um desconto, eu estou abraçando aquele paciente que ele deixa de usar. Então, hoje, a cannabis, ela saiu desse local da natureza e ela está se tornando uma commodity. E hoje, eu só consigo entender do Estado tentar fazer uma lei e ele comprar o remédio importado, né, num país onde a gente leva as pessoas pretas presas por maconha, na sua grande parte, matam, né? E aí essas mesmas pessoas seriam ótimos jardineiros. Nós temos uma condição de plantio excelente. Então, quando eu falo isso, por quê? A Maria Flor, ela tem uma estufa de 1.000 metros quadrados. Com essa estufa de 1.000 metros quadrados, sim, a gente entende sobre o assunto, a gente planta bem, a gente otimiza, ok. Muita gente poderia fazer esse mesmo trabalho que eu estou fazendo. A gente consegue atender esses 8 mil pacientes. Desses 8 mil, eu consigo 30% ser social e ainda sobra dinheiro para fazer ecoterapia, para fazer fisioterapia, para voltar, porque sobra dinheiro, eu sou uma associação, eu tenho que investir de novo, né, na qualidade de vida dos meus pacientes. Então, peraí, como que está acontecendo nesse mercado? Qual é o jogo de interesse? Isso tem que ser botado em pauta, porque quando a gente está lá votando para a gente prender o usuário e a gente botar na cadeia traficante, será que a gente não poderia estar usando essa força a favor do nosso país e a gente se tornar uma excelência? Uma coisa muito legal também é quando a gente vai nessas feiras assim de cannabis, em geral medicinal, por incrível que pareça, o Brasil está extremamente avançado. Porque os outros países, eles legalizaram o recreativo já.
Então, o número de pessoas é muito maior que faz uso do que... Se a pessoa pode comprar para o recreativo, ela mesma faz o remédio dela. Então, o mercado da cannabis medicinal ele não é tão grande assim quanto está aqui. E a gente está muito desenvolvido. E a gente deve ter muito profissional. A gente tem. E fica esse jogo de interesse, o Estado fazendo lei e comprando, né? Quanto que o Estado está gastando comprando remédio para esses pacientes? Por exemplo, o Estado não poderia comprar hoje o remédio de vocês? Exato. Não, ele Das não pode, associações? hoje ele não pode porque nosso remédio não é registrado na Anvisa, porque ainda há uma briga entre a Anvisa, quem vai... Pela regulamentação. Quem né? vai, um joga a batata quente pro outro e assim Mas vai. a Anvisa responde a quem, né? Você tá entendendo? Pois é. A quem? Então, é um jogo de interesse. A gente vive em Brasília, eu tô até brava, que eu vou pra Brasília semana que vem, depois eu vou voltar, eu vou pra Brasília dia 14 de novo, eu vou voltar. Deixa eu perguntar, que eu tô lendo na sua blusa aí, o Márcio tá preso ainda? Foi solto. Mas ainda está cumprindo, então hoje ele está em regime aberto. Por exemplo, o Márcio não pode ir para Brasília comigo. Mesmo que ele tinha uma audiência pública para falar lá, convidado, o juiz não... A gente fez o pedido porque ele está em regime aberto, então ele não pode deixar a comarca. O juiz não respondeu até hoje. Já deu o prazo, a gente faz o pedido um mês antes. Enfim, então ainda está preso, porque ele está em casa, não pode fazer, não pode participar das coisas. E aí eu falo assim... Ele ficou quanto tempo? 4 anos e 7 meses. 4 anos e 7 meses. Um período muito longo. E você continua preso, porque se eu pegar meu carro, for viajar daqui para São Paulo e a polícia parar e o Márcio estiver dirigindo, quando puxa ele é um ex-traficante. E então tudo pra gente a partir de agora não é legal. Tudo a gente tem que... super, fala a gente... Não tem quem fale que... Não lembro, mas fala isso. É do luxo ao lixo, porque uma hora a gente vai lá dar entrevista, fala sobre o assunto. Só que se eu sair daqui e a polícia me parar, eles vão me revistar inteiro, eles vão me tratar que nem... Mas é por isso que eu estou insistindo em a gente conversar sobre isso um pouco, porque assim, eu quero entender isso. O Márcio foi enquadrado como traficante, foi condenado, já foi julgado, né? Sim. Foi condenado. E qual que Não, foi a gente ainda tem... O processo continua e ele subiu para Brasília agora. Durante todo esse tempo ele cumpriu pena, mas a gente não teve todas as chances de defesa ainda. Mas ele já cumpriu a pena. Quando chegar o É isso que eu ia falar. Quanto que seria a condenação máxima? Foi 7 anos e 7 meses. 7 anos e 7 meses. De cadeia. E aí ele vai tendo as regressões, né? Vai abatendo. Mas eu falo assim, vocês estavam juntos quando vocês foram parados. Qual que é a diferença dele ficar esse tempo preso e você não? Nenhuma diferença, na verdade. Eu também fui condenada e eu vim e eles me soltaram. Eu fiquei em prisão domiciliar. Quando eu disse que eu estava presa, quando a gente começou a associação, eu podia plantar maconha presa num lugar que a mesma Polícia Federal que me plantou me prendeu e me deixou plantar. Mas ainda pode chegar lá na frente o processo, se eu não for absolvido em Brasília, que eu vou ter que cumprir. Então, mas o que eu quero entender é o seguinte, Fernanda, é Maria Fernanda mesmo? Fernanda. É Fernanda. Mas é quase Maria. É a Maria de Lourdes, a avó. Fernanda, me diz uma coisa. O que difere hoje de você estar com esse óleo vendendo do óleo que você levou pro Acre? Nenhuma. E por que você não vai presa hoje? Inclusive o que eu estou fazendo hoje ainda não está eu, regulamentado. ela e todas as... Não, é também o tempo. É o tempo. Como Talvez assim? se eu tivesse sido presa, se pegassem meus olhos hoje as pessoas já falam sobre cannabis medicinal. Né? Tem até Teria o termo sido cannabis diferente. Foi medicinal. endemonizado, né, naquele momento. Então, naquele né? momento, eu fui presa num local de fronteira, que lá pra cima, né, eu tava em Rondônia, então é fronteira. Não se sabia. Tanto que a gente foi preso e fala maconha... Como que é? Skunk, maconha líquida. Super maconha, que era como se nós fôssemos assim, os sommeliers de maconha. Era só maconha, gente. Tipo, inclusive era óleo de maconha grande. Não que a gente não tivesse planta, também tinha, mas era bem pequena quantidade. O que pegou ali foi 790 gramas de maconha e a minha anotação da Cláudia, dessas anotações que a gente fazia de curso das coisas, entendeu? E parecia exorbitante. Acho que era a anotação total, dava 23 mil reais. Só que assim, aí quando a polícia vê, quanto que uma mãe... A Cláudia usava 5 frascos de óleo com o Matheus por mês. O frasco na época era... Era 3 frascos a 2 mil reais cada frasco. Então, por mês, ela gastava 6 mil. Então, quando a gente fez a conta, os 23 mil para pagar o tratamento dele, construir, buscar a semente e tal... Tava de graça. Tava super barato. Mas quando eu ia explicar aquilo pra polícia naquela hora, como que eles iam entender? Você tá entendendo? Não tinha. Naquele momento... Na verdade, só quem sente a dor é quem tá vivendo. Sim. Infelizmente. E a gente fala muito a respeito dessa questão, porque assim, o que eles conseguiram trazer, por exemplo, o Matheus tomava 11 tipos de alopático. Ninguém nunca me perguntou, nem mesmo quem condenou o Márcio, me perguntou por que ele me ajudou.
ou porque ela me ajudou. Porque se a gente for ver, o Matheus tomava 11 medicações alopáticas. O Matheus hoje, ele toma 3 medicações alopáticas, além do óleo, porque ele é uma criança super sensível. Mas é interessante também a gente falar que a medicina, ela te dá muito remédio, Sim. porque está legalizado e porque vende na farmácia. E isso eu falo com raiva. Porque eu falo assim, é impressionante como se prescreve uma medicação. Pode paralisar um rim, Lê a pode bula dos causar remédios uma que cegueira, são... pode causar 1001 problemas, mas eu posso dar porque vende na farmácia. É o lobby E da uma- indústria farmacêutica, Exato, né? e uma medicação, vamos chamar a maconha de remédio. Um remédio que é natural, igual o chá de camomila, igual tantas outras plantas que tem por aí, eu não posso dar para o meu filho. Por isso que eu falei, eu não tive nem o que a Fernanda viveu com relação à maconha, à cannabis da família, falar onde já se viu. Eu não tive isso, ou de perguntar se o meu filho ia usar algo que é demonizado. Eu não vivi isso. Quando as pessoas até me perguntam, você sofreu retaliação com relação a isso? Jamais. Eu não posso dizer que eu vivi retaliação. Até porque eu tenho argumentos muito mais fortes para isso. Para dizer o tanto que essa planta, na minha vida, ela é muito sagrada. E eu tenho certeza que na vida de milhares e milhares, a gente vai ter pessoas que vão bater de frente com a gente e falar sobre isso. Ai. Vamos! Que são pessoas que às vezes viveu coisas, viveu histórias, mas que elas não foram contadas de Não, e o forma nosso trabalho é também esse, transparente. levar a informação, Sim. levar, né, abrir diálogo, sair fora da bolha e poder levar a informação. Deixa eu registrar aqui rapidinho a Silvia Almeida, já falei da Silvia não, né? Não. Parabéns meninas, ótimo podcast, Maria Helena Pardo, parabéns a meninas. Silvia é a nossa diretora também, junto comigo com a Fer, tá? Valeu, Silvia. A Daniela está dizendo como é injusto, né? Pessoas de bem que dão qualidade de vida para mais de 8 mil famílias não têm qualidade da própria vida. Muita injustiça com a família da Fernanda e com o Márcio, que vive preso por não ter o direito de ir e vir. Que país é esse? Renato Russo perguntou já há uns 30 anos atrás isso. E até hoje a resposta, não, ou tem, né? A resposta é o Brasil. É o Brasil. É o Brasil. infelizmente. Desses contrastes, dessas, né? Infelizmente. Que a gente realmente não entende. Eu fico aqui, estou pensando até agora nisso. O cara vai com esse óleo, é preso, fica aí 4 anos na cadeia. 4 anos, eu falo, né? Mas tá ainda, né? O que você falou. Ele ainda continua vive preso. essa- Mas aí você volta, você planta, você continua plantando, você continua produzindo óleo e você não é presa, quer dizer. Não que eu tô. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer, né? Não, Não que eu estou exatamente. torcendo para que você fosse preso. É muito confuso. E aí hoje você poderia ser presa novamente. Como é isso, né? hoje, com tudo que a gente vem comprovadamente fazendo bem pras pessoas. Eu acredito que agora eu não vou presa mais. Né, Oxalá, nesse né? sentido, porque até o quanto a gente desonera o Estado, isso vira um processo, isso não é mais assim. O Estado vai absorver nossos pacientes? Eles vão fazer o trabalho que a gente está Pois é, fazendo? né? Porque essa é a Eu pergunta. Eu já só que, Fernanda, posso dizer uma coisa? Eu não sei se o Estado, com relação à desoneração, é uma verdade, óbvio, incontestável. Agora, precisa ver o Estado, o interesse real dele, porque o Estado ele não está preocupado com ser desonerado, ele só está preocupado de saber para onde vai a grana. Exato. Infelizmente é isso. Gente, a gente fala que o Estado não vai conseguir assistir os pacientes com relação à cannabis. Eu fiquei 3 meses sem receber uma das medicações de alto custo do Matheus. Tá? A gente Que não tem o custa tempo todo. nenhum terço do valor que sai importar um óleo de maconha de fora. Agora, vem falar pra mim, mãe... Não, e a não, parte mais jamais. estranha de tudo é que a regulamentação que esses remédios passam lá fora, ela é super antiga. Ela é fora do contexto. Então, eles estão comprando um óleo que nem mesmo os padrões que eles vão utilizar para poder ver a qualidade desse remédio está extremamente inadequado. Então, como assim? E aí eles compram, mas não pode Sim. usar daqui e vamos E punir detalhe, quem faz Nós o... vimos nosso vídeo de óleo- produção de óleo de lá, em que, assim, porque lá eles plantam o cânhamo, então é um subproduto já, né? Eles já vendem a fibra, mas enfim.
Eles vêm com o trator, eles pegam as plantas passam no chão, vai arrastando, sobe, arrasta. Com terra. Gente, a gente pega com luva. Com a mãozinha. Você tá entendendo? Assim, E lá tem vem outro uma, detalhe. vem uma mistura toda, né? Nós enviamos os nossos óleos E- para análise. Os nossos óleos são em miligramagens. todo o nosso plantio é orgânico. E aí, assim, o veículo que a gente usa para poder... Nada adianta também, se eu fizer todo um extrato perfeito e eu usar um veículo para misturar ele e ele se ser um óleo totalmente fora do contexto. Então, a gente tem todo um trabalho E eu de já vi cuidado. até que alguns dos Estados Unidos são até feitos de forma artificial, né? Não é nem mais... A gente também tem o sintético, né? Que não é a planta. Que eles tiram laboratório. é só uma molécula, né? Que eles vão sintetizar e vai fazer. E aí é quando a Cláudia estava falando, o importado. Aqui a gente trabalha com remédio full spectrum, que é o remédio feito da planta toda. Então, e dentro existem mais de 100 canabinoides na planta, mas os que a gente mais conhece hoje é o THC, o CBD e o CBG. Maria Flor não produz ainda CBG, mas a gente produz os óleos ricos em THC e CBD. E aí as proporções utilizadas, os médicos vão aprendendo a trabalhar, vão entendendo como que ele funciona. Então a gente também tem uma vasta forma de poder trabalhar com diferentes patologias. Como é uma planta, e a pessoa, quando ela aprende a modular o remédio, ela não precisa mais do médico necessariamente, porque ela percebe, olha, hoje acordei um pouco mais assim, ela sabe o efeito, às vezes ela mesma aumenta uma gotinha, diminui. Então a cannabis, ela oferece esse... Eu fiz isso, tá? Eu vou falar, porque eu faço o uso pra ansiedade do óleo. Exato. E eu comecei, uma dosagem que o médico me passou, como é o CBD, né? Ele tava me dando muito sono. Aí eu falei, gente, mas eu tô ficando O sonolenta. paciente percebe. Aí eu diminuí 3 gotas. Ainda tô. Vou diminuir mais uma. Aí você vai se Eu não tô adequando na dizendo aqui que rotina. não é para você fazer o tratamento Sim. com acompanhamento médico. Não é. Mas o que eu tô dizendo é, você começa a conhecer. Ele não é como um remédio alopático. Você conhece, você entra e aí você vai conseguindo. Então, às vezes, a gente ajuda muito os médicos a modularem dosagem, mas quem ajuda, na verdade, é a mãe que tá junto, é quem tá perto do paciente. Tá vendo as reações, acompanhando sim. tudo E de perto? esse efeito entourage que a gente chama, que é o efeito, né, é como uma sinfonia. Cada um é um instrumento, ele tocado junto, ele harmoniza melhor. Então, também, a correlação de um usado junto com o outro propicia uma melhor qualidade do tratamento. Então, a gente trabalha com a planta toda, óleos ricos nisso ou naquilo, mas com a planta toda. E aí, quando você fala na natureza, aí você fala um sintético. Não é possível Sim. que... Né, e não precisa, porque se a gente tem a planta que já oferece, para que eu vou precisar? Então, é sobre isso. E aqui no Brasil, o solo é perfeito, a insolação é perfeita, né? A gente produz muito mais barato. Lá são regiões frias, por exemplo, né? A gente está falando que importa dos Estados Unidos, do Canadá, são regiões frias, eles precisam fazer tudo monitorado, tudo dentro de estufa fechada, encarece. Para a gente é mais em conta, porque a gente pode usar, né? Então, tem muita coisa ainda para a gente caminhar e vejo as associações como 100 mil pacientes, não são 1.000, são 100 mil. A gente é um banco de dados. É muita gente, né? Não existe no mundo nenhum movimento ligado a cannabis grande desse jeito. Né? Existem os clubes de cannabis e tal, mas não existe nenhum movimento. Então, a gente é um banco de estudos. Poxa, vamos ver as patologias, quais remédios estão usando. Né? O estado de São Paulo liberou para 2 patologias, não pode para criança. Ninguém conversou com a gente. Tá entendendo? O falar, como né, assim? Fer? O falar de questão de crianças que isso saiu é uma nova lei que crianças com menos de 2 anos elas não podem fazer o tratamento com a cannabis. Se não somos a favor da pena de morte, pra mim, eu tô falando pra mim, Cláudia, isso é uma sentença de morte. Porque se o meu filho fez uso com 1 ano quando eu aprendi. Se o meu filho tivesse a oportunidade, de ao invés de ter feito 2 lobectomias, ou seja, retirada de mais de 25% de massa encefálica, ele pudesse ter a chance de ter utilizado o óleo de cannabis, sim, full spectrum, sim, talvez o meu filho hoje poderia, gente, eu não quero voltar lá atrás, porque tudo que tem que acontecer e ponto, aconteceu. Mas vamos dizer, meu filho poderia estar falando, poderia estar andando. Ou seja, ceifaram da vida do meu filho algo que pode ser plantado aqui na nossa terra. Aqui, do meu lado, podia ter um vaso aqui. Então, quando fala que uma criança com menos de 2 anos não pode fazer o uso da cannabis, para mim isso é quando se dá uma sentença de morte. Para mim é. Eu tenho uma notícia mais triste que isso, sabe o que é, gente? A gente tem que ir embora. Porque Tem que marcar uma segunda parte uma do nosso segunda papo. parte. Mas Tem eu quero muita história, rapidinho.
Mas eu preciso saber, e essa visita aí do Suplicy, Eduardo Suplicy, nosso senador, deputado, que teve aí agora? Foi muito bacana, né? A gente já tinha feito contato. Ele usa, inclusive. Ele tá fazendo uso, ele tem Parkinson leve, então a gente... Parkinson leve, Ele fez, né, esse relato numa audiência pública, e aí ele mostrou essa vontade de vir conhecer a Maria Flor. Foi muito bacana, porque ele foi super interessado, O dia fez todo. 1000 perguntas, e aí eu tinha tido Covid, e aí foi no dia, 2 dias antes eu saí né, da onde estava transmitindo, daí eu falei, eu achava bom vocês não virem. Ele falou, não, nós vamos. Aí a gente reservou um hotel, eles reservaram um hotel, e quando chegou ele falou, é que eu não queria ir pro hotel, eu queria ficar aqui. Aí no final ele dormiu lá na fazenda, eu tentando ficar longe, assim, mas ele falou, já passou. Enfim, foi ótima a visita. E assim, eu acho que abre portas para que chegue em outros locais. Porque senão a gente só fala para quem precisa. E a gente não tem que esperar precisar mesmo para poder apoiar. Então a visibilidade que ele tem para poder passar essa informação, levar isso, né? É muito legal e a gente ficou muito feliz, né? Foi muito e especial. fora que ele é um ser humano incrível. Ele é. Além de Incrível, tudo isso, essa cartilha, por exemplo, foi um chamado assim para ele. Ele pegou a nossa cartilha, ele falou do movimento dessa cartilha que pode chegar a muitas pessoas, né? A gente tem o intuito que essa cartilha seja muito divulgada, assim, porque ela é simples, ela é fácil de leitura, de fácil entendimento. E essa cartilha ele levou, foi muito inclusive, legal. pediu mais, né, Fer? Ele falou, vocês têm que dar cartilha para todo mundo entender. Ele é demais. Muito Eduardo bacana. Suplicy, fantástico. Gente, precisamos ir embora. Quero agradecer demais vocês pela presença aqui. Já vamos deixar combinado aí um outro dia, né? Pra falar Aliás, a gente mais precisa aí, também ir lá né? fazer as imagens lá também, né? Visitar. Aliás, estão super convidados a estar lá com a gente, conhecer mais um pouquinho, Mas né? o dia que eu fui lá, já tinham colhido tudo. Ela falou assim, elas vão lá hoje da entrevista, acho que elas vão me levar um sabonete. Bonitinho. Ó, mas tá prometido, eu Aí, ó. trago pra Viu? vocês. Eu trago pra Você vocês. cantou a bola, ó, espertinho. É isso Mas aí. a gente deixou de falar da linha VET. E aí, a próxima a gente verdade. fica marcado para Boa, isso pra também. falar só... Linha Boa, velha, boa, que bem aí- lembrado. É super legal também. E que a aí- galera tá cada dia mais... Com né, certeza. ligada nisso aí. Qual casa que não tem não um tem pet, né? Tem Verdade. qual caso que não tem dois? Na minha casa são 2. Então, E a são minha os também. filhotinhos da gente também, né? Que qualquer coisinha a gente também fica até mal, Pois é, né? sem Vamos dúvidas. combinar essa. Olha, o nosso Hoje Tem Conversa fica por aqui. Falamos da Maria Flor, Associação Maria Flor, muito legal. Associação Maria Flor que fala sobre maconha, a cannabis, dessa maneira assim tão especial, né? E a gente pôde conhecer e relembrar um pouco da história aqui da Fernanda também, da Cláudia. Ela falou no começo 80 convulsões. Você imagina o que é uma criança ter 80 convulsões? De zerar, Você- né? Não sei se seu filho, De você que está 80 assistindo, pra já zero. teve alguma vez uma convulsão. Eu tive uma. Quando Horrível. criança, minha mãe disse que quase morreu só de ver a situação que eu fiquei. Em uma. Agora, você imagina o seu filho por dia ter 3, 5, 10, 15, 20, 80. Não dá para pensar, né? Não dá. É desumano a gente imaginar uma pessoa vivendo isso. E a cannabis, a maconha, conseguiu, aí, através do seu poder, né, eliminar esse tipo de situação e tem ajudado tantas outras pessoas em outras áreas também. Enfim, então a gente precisa deixar de demagogia, né, de Deixar o preconceito de hipocrisia, lado, né? o preconceito e tal, e entender que a maconha realmente tem um poder medicinal incrível, incrível. A gente vai ficando por aqui com a Casa Viva Melhor, Ventilador e Casa, Oral Sim, Esmeralda Shopping, Colégio Água Viva e Planos Prever, planos pensados em você. Compartilha para geral aí esse vídeo. É muito informativo, muita informação, hein? Num podcast só. Inclusive, deixa o nosso telefone depois, qualquer coisa certeza. também, a nossa página, né? Podem Instagram, falar aí, fala o Facebook. site de vocês aí. pra Ó, o todo mundo. nosso Instagram é @vencermariaflor. Ou o nosso acolhimento é 14 99154 9400. E aí, pelo acolhimento, você consegue informações, como faz para se associar, se você não tem médico, a gente ajuda com isso, enfim, a gente pode estar oferecendo ali para vocês todas as informações necessárias para iniciar o tratamento. Já sei, no próximo a gente vem falar sobre o acolhimento e vem falar da linha Da VET. Isso aí, já tá Pronto. marcado, então fica Legal. marcado. É isso aí, gente. Meninas, muito obrigado. Muito viu? obrigada, gente. Obrigada. Valeu, gente. Obrigada A pelo gente carinho, agradece pela o recepção. espaço, né? Muito obrigada. Bora então, parceiro. Bora até Fecha, quarta que vem. fecha aí que é com você, porque hoje é quarta, eu vou pro
Quarto todos verão, vai Boa. aproveitar. Então, ó, quarta que vem a gente vai falar sobre empreendedorismo aqui, né? No Hoje Tem Conversa. Então, se liga aí que semana que vem tem muito mais, gente. Até mais. Bom, Tchau, e tchau. vamos fechar na boa, né? Falamos sobre... Paz, sem paz e amor. ansiedade. Tchau, sem, tchau. né? Até a próxima aí, galera. tchau. Valeu. Tchau.